Boa noite. Olha quem apareceu nessa segunda-feira. Ai, gente, eu tava com saudade de fazer live com vocês. Então, de vez em quando, eu vou aparecer, tá? Aleatoriamente. O tema que eu escolhi hoje pra gente conversar é não me sinto valorizada nas relações, que casa muito com o áudio que eu mandei hoje de manhã lá no grupo da Super Aula. Vocês ouviram? Quem ouviu o áudio da crença sabotadora hoje de manhã? Me contem. Vai ser uma live mais curtinha, tá? Boa noite, Amandinha. Ansiosa pro CDD. Teremos turma, hein? Tá chegando, dia 5 de fevereiro, turma nova. E aí, vocês ouviram o áudio sobre a crença de desvalor? O que acontece, gente, é que quem tem a crença de desvalor, a crença enraizada, inconsciente, eu vou até explicar uma coisa pra vocês aqui, que é muito importante, tá? Quando nós temos essa crença de desvalor... Ai, cadê minha caneta? Quando nós temos essa crença inconsciente de desvalor, ela tá aqui, ó. Vou fazer um desenho pra vocês entenderem melhor. Ó, quando nós falamos de não me sinto valorizada, não me sinto amada nas relações, a gente tá falando de algo que é 95% inconsciente. Então, deixa eu te explicar uma coisa. 95% dessa sua sensação de baixo valor, dessa sensação de que você não é tão boa, de que você é inferior a outras pessoas, não é algo consciente. Uma parte você olha pra você e fala assim, acho que eu poderia ser melhor. Uma parte de você olha e fala assim, eu acho que talvez aqui eu tenha características que não são tão legais. Mas tem uma parte de você, uma parte inconsciente, que ela, de fato, ela tem uma profunda sensação de que você não é uma pessoa valiosa. E essa parte sua é a que te faz colocar no pedestal várias pessoas, porque na sua cabeça, essas pessoas sim têm muito valor. Então, logo, se eu tenho uma crença de desvalor, eu atribuo muito valor a pessoas que nem têm tanto valor assim. E por que eu faço isso? Porque eu entendo que essas pessoas, elas estão sempre em um nível superior ao meu. Então, eu expliquei hoje no áudio. Quem ouviu o áudio, coloca aí. Eu ouvi e eu tenho essa crença de desvalor. Esses áudios, gente, eu tô enviando no grupo da Super Aula gratuita que vai acontecer segunda-feira que vem. Então, segunda-feira que vem, nós vamos ter o nosso encontro da Super Aula gratuita, o melhor ano da sua vida. Quem não se inscreveu, é o link da bio, tá? Então, você, com a crença de desvalor aqui, já que enraizado no seu inconsciente, a sua sensação, ela é profunda de que você é um ser que não é lá grandes coisas, sabe? Que você não é muito relevante. Você não tem nada demais. Então, assim, você vale pouco. Qualquer coisa tá bom, qualquer coisa você aceita, você entende? A partir do momento que você tem essa sensação, qualquer pessoa que se aproximar de você, ela facilmente, desde que você atribua a ela um valor, ela vai ser facilmente colocada em um pedestal. Porque na sua visão, essa pessoa, ela não... Né? Ela, sim, é maravilhosa. Ela não tem os defeitos que você tem. Ela consegue coisas, ela conquista coisas, ela tem sentimentos muito incríveis e você não. Ela é segura, você não é. Ela é confiante, você não é. Ela é uma pessoa desapegada, você não é uma pessoa desapegada. Então, essa pessoa, ela tem sempre coisas que você não tem. Então, ela tem mais dinheiro que você. Ela é bem-sucedida profissionalmente. E, consequentemente, quando eu tenho várias dessas sensações dentro de mim, o que vai acontecendo? Eu atraio pessoas que vão estar sempre em um pedestal e eu sempre vou olhar elas de baixo para cima. E aí, quando eu trouxe hoje, né, eu vou aprofundar um pouco. Vocês querem que eu aprofunde nessa live? Diga sim.
Eu vou aprofundar um pouco, porque eu não sei se vocês sabem, mas semana que vem, segunda-feira, é a nossa super aula gratuita, que eu vou trazer questões profundas. Então, já vamos fazendo esse esquenta aqui, tá? E eu vou mandar um áudio de crenças sabotadoras todos os dias lá no grupo da super aula gratuita. Então, se você não entrou, entre, porque vai ter um áudio sobre crenças sabotadoras todos os dias. Então, eu vou dar uma aprofundada aqui. Tá bom, Amanda, eu tô entendendo que eu sou essa pessoa que talvez me vejo inferior, não me valorizo tanto. Da onde isso veio? Por que que eu sou assim? Por que que nesse meu inconsciente aqui, nesse 95% de espaço que existe na minha mente, por que nesse lugar aqui profundo, por que nesse inconsciente existe tanto baixo valor, existe tantas crenças deturpadas em mim de desvalor? A crença de desvalor, ela começa desde o ventre da sua mãe. A maioria das nossas sensações e das nossas percepções e interpretações, elas começam no ventre da nossa mãe. Para alguns, né, é o que eu falei, eu vou aprofundar. Para alguns ainda não estão nesse nível de acompanhar, mas a maioria aqui que me segue, eu acredito que já esteja pegando aqui a questão. Desde a barriga da sua mãe você tem percepções, você é um mini ser e você é um campo inconsciente. Quando você é um bebezinho, eu tava até estudando muito sobre isso, né? Você vive em ondas teta. O que são ondas teta? Basicamente, você vive ondas beta. Quando você é um bebê, você vive em ondas beta. Ondas teta é depois quando você é um pouquinho mais velho. Então, você é um campo inconsciente. Quando você é bebê, só entra ondas beta em você. Gente, beta é adulto, tá? Então, quando você é um bebê, dá pra entender. São as ondas mais baixinhas de inconsciente. Então, tudo entra em um bebê. Tudo. A sensação de que a mãe não queria ele. A sensação de que aquele sexo que o bebê nasceu não era esse sexo que a mãe dele queria. A sensação de que o pai não desejava ele tanto assim. Aqui eu não sei a sua história, tá? Mas eu tô falando no geral. Então, quando a gente aprofunda nessa crença de desvalor, a gente encontra o quê? A gente encontra pessoas que desde bebezinhas, desde que elas eram só um inconscientão, que a mente delas era só um inconsciente, elas capturaram coisas de desvalor. Então, por exemplo, elas não tinham ali a relevância que elas queriam, elas de alguma forma se sentiam rejeitadas, se sentiam um peso para os pais e ali o baixo valor, a sensação de desvalor vai se formando. O que mais, Amanda? O que vai acontecendo depois? Desde que você é bebezinho e vai crescendo, né, até ali os seus 5, 6 anos, está se formando ainda o seu cérebro. Você é um ser muito em formação, você ainda não tem senso crítico. Então ali, nessa vivência, até ali seus 6, 7 anos, as vivências que você vai tendo na escola. Então as vivências que eu tenho na escola, as vivências que eu tenho com as pessoas que eu convivo, as vivências com os meus familiares, tudo isso automaticamente vai se tornando sugestões do quanto eu tenho valor ou não. Então, se na escola eu me sinto uma pessoa muito legal, né? Eu tenho muito valor. Agora, presta atenção. Quando você é criança, essas coisas vão muito direto para o seu inconsciente. Mas elas continuam depois dos seus 7 anos, seus 7 aos 12 anos, também formando várias percepções. Então, o bullying que você sofreu na escola, as críticas que você recebeu, tudo isso foi fazendo com que você tivesse percepções de que você talvez fosse burro, de que você talvez não tivesse tanto valor e as outras crianças fossem melhores, os seus irmãos fossem melhores, as pessoas ao seu redor fossem melhores, tá? Então, gente, o que você precisa entender? Existe em você uma sensação enraizada, uma crença de desvalor que te faz manifestar e atrair sempre relações que em algum momento você vai se sentir desvalorizada. Isso vai acontecer. Por que que isso vai acontecer? Porque já é a sua verdade sobre você. E você atrai pessoas que reforçam a sua verdade sobre você. Então, o que nós precisamos fazer?
tratar. Exatamente esse ponto, tá? Tô vendo aí pergunta do CDD, se é só para mulheres. Não, é para homens e mulheres, né? O Bruno, inclusive, é aluno. CDD é para todos, muito bom mesmo. E aí a gente vai lá no CDD, que tem várias técnicas para você reprogramar essa sensação de desvalor desde o ventre da sua mãe, porque o CDD ele é profundo nesse nível. E aí, quando eu reprogramo, eu começo a atrair pessoas que não vão mais me tratar de qualquer jeito. Porque se elas me tratarem de qualquer jeito, eu vou falar assim, opa, peraí, eu tenho muito valor. Eu estou em um processo de fortalecimento do meu valor. Isso acontece muito, inclusive, com alunos do CDD. Eles começam a falar, peraí, e a atrair pessoas que realmente os valorizam. Por quê? Porque eles não têm mais essa sensação, tá? Bom, Amanda, eu não faço CDD, né? Eu preciso um pouco mais melhorar essa sensação de não me sentir valorizada nas relações. O que eu tenho que fazer? Você precisa começar a perceber onde é que o seu valor foi se perdendo. Então, Amanda, eu acho que meu valor, ele diminuiu muito quando um ex de 5 anos atrás me rejeitou. Eu acho que essa vivência foi muito dolorida pra mim. Legal, a gente precisa fazer um resgate com essa pessoa. Então você precisa começar a tirar dessas pessoas o poder de roubarem o seu valor. Porque o seu valor, de certa forma, ele foi determinado pelas pessoas. O seu valor ele foi determinado pelos seus pais. Os nossos pais, eles são os nossos heróis quando a gente é criança, né? Os nossos pais, eles são o nosso tudo, eles são aqueles que a gente admira. E pessoas que a gente admira, elas exercem uma influência muito grande sobre nós. Então, desde a barriga da sua mãe, o seu valor ele é formado. E ele é determinado pelo que acontece ao redor. Quando a gente entra na vida adulta, que a gente começa a passar por alguns processos, é muito lindo. Quem já passou por isso, quem é CDD ou quem não é e já passou por isso, sabe o quanto é lindo quando você começa a ter tanta percepção do seu valor e cuidar de você e cuidar do seu jardim e começa a resgatar esse poder que você deixou dos seus pais de te invalidarem, te criticarem, te chamaram, sei lá, de qualquer coisa, diziam que você era lerdo, que você não fazia as coisas direito, que você ia morrer sozinha, que você era muito difícil, que você não dava certo, que você... Então, é muito forte esse processo de sermos as pessoas que realmente enxergam o nosso valor, depois de anos da nossa vida, dando o nosso valor na mão de qualquer um. Então, o seu ex tinha poder sobre o seu valor, os seus amiguinhos da escola determinavam o seu valor, os carinhas ou as mulheres que gostavam ou não de você determinavam o seu valor, os amiguinhos que na escola zombavam de você determinavam o seu valor. São tantas vivências que foram determinando o seu valor que não você, que isso se tornou um problema. E essa crença de desvalor, ela é tão enraizada, como eu disse, 95% lá no inconsciente, por vivências que você nem sabe mais, você nem lembra mais. Você nem lembra mais que a sua mãe queria um menino e você era menina. Você nem lembra mais de coisas que aconteceram. E, na verdade, às vezes você nem ficou sabendo, quando você era adulto, de tanta coisa que aconteceu naquele período, né? Então, existe tanta informação de desvalor armazenada no nosso inconsciente, principalmente, que às vezes isso é um ponto cego. E aí, o que a vida faz? Gente, a vida é tão perfeita, tão perfeita. O que ela começa a fazer para te mostrar que existe algo de errado com a sua percepção de si mesmo? Ela começa a te mandar pessoas que não te valorizam. Ela começa a colocar mais e mais e mais pessoas na sua vida que não te valorizam, até você falar, chega, tem algo muito errado aqui. Eu preciso fazer algo a respeito. Eu não tô me valorizando, eu não tô me amando, eu não tô me priorizando. O que tá acontecendo comigo? E às vezes, essa crença de desvalor, eu vou até contar uma forma que acontecia comigo, pra ver se... Gente, eu tinha muito essa crença, tá? Inclusive, eu expliquei melhor lá no áudio essa crença de desvalor. Então, quem tá lá no grupo da Super Aula Gratuita, já ouviu, vai entender. Eu tinha muito essa crença de desvalor. E por ter essa crença...
Qual que era a minha questão ali? Eu precisava de principalmente um homem. Então eu buscava muita validação de uma figura masculina. Porque o masculino foi onde eu me senti mais invisível, assim, né? Me senti completamente invisível pro meu pai. Então, eu me sentia desvalorizada, enfim, não o via por algum tempo. Então, várias coisas aconteceram. Então, o que acontecia comigo? Eu buscava homens que me validassem, que me enxergassem. Eu fiquei por 7 anos assim, quando eu tava solteira, e antes também, os relacionamentos que eu tinha antes, era muito essa busca desenfreada por validação, por amor, por alguém que dissesse, você tem valor. Porque é isso que a pessoa que tem a crença de desvalor quer. Ela quer alguém que diga assim, você é muito valioso. E aí ela quer uma pessoa que demonstre mesmo o quanto ela é valiosa, ela quer ouvir isso. Só que eu fazia o caminho oposto. Por que eu fazia o caminho oposto? Porque eu queria tanto a validação deles, tanto que eu colocava no pedestal, e aí o que eu recebia? Eu recebia exatamente desvalor. Porque essas pessoas não conseguiam me entregar nada diferente. Então, às vezes, eu meio que implorava, fazia coisas para chamar a atenção da pessoa, para ela me validar. Então, por exemplo, eu tentava chamar atenção com indiretas, eu tentava chamar atenção me fazendo de difícil, eu tentava chamar atenção ignorando alguma coisa, eu tentava chamar a atenção me fazendo de durona, eu tentava chamar atenção muitas vezes. Não me orgulho, mas é a realidade. Eu tentava chamar a atenção indo sempre pro lugar que a pessoa estivesse, porque ali seria uma forma dela me enxergar. Então eu queria que as pessoas, né, os homens que eu atribuía valor, me enxergassem, me amassem, porque era algo que eu realmente não havia me sentido, tá? E isso, gente, é muito importante de vocês compreenderem que quando nós passamos muito por algo que se repete, então isso se repetia na minha vida. E mudavam as pessoas, mas era sempre o mesmo resultado. Eu me sentindo desvalorizada. Eu sentindo que o outro não enxergava o meu valor. E isso é um grande problema. Agora, quando eu começo a entender o seguinte, olha, eu agora sou adulta. Não preciso mais desesperadamente ficar buscando a validação do meu pai. Então, às vezes, você vai ter que fazer isso de uma forma profunda, tá, gente? Eu confesso pra vocês que a minha ferida de desvalor, as minhas crenças, elas eram muito enraizadas. Tava lá no inconsciente. Então, eu precisei fazer técnicas que estão no curso CDD, que são técnicas de reprogramação emocional. Técnicas que eu ia lá ver a minha relação com o meu pai, porque no CDD a gente faz isso, né? A gente faz a reprogramação com técnicas emocionais. Então eu precisei olhar a minha relação com a minha mãe, porque até a minha mãe estava envolvida nesse bololô. Eu precisei olhar a relação dos dois. Eu precisei ir entender vários aspectos sobre a minha infância, do porquê eu não me senti vista. Porque às vezes é tão profundo, gente. Eu não sei você aqui, a sua história, né? Eu não conheço a história de todo mundo que tá aqui. Mas na minha história isso era muito profundo. Então, eu precisei fazer vários processos que estão lá documentados no curso CDD. Só que o que você precisa entender é, a vida, ela não tinha outro jeito, de fazer você se mexer, de fazer você realmente enxergar o seu valor, do que se não tivesse chegado tanta gente na minha vida, tanta gente que me desvalorizasse. Porque essas pessoas, elas são a nossa, como se fosse assim, o sinal, né? Dizendo assim, olha, você tá fazendo tudo certo, você tá fazendo tudo errado. Como eu sei se eu estou fazendo as melhores escolhas por mim, se eu estou me amando e me valorizando? As pessoas que eu atraio. Eu atraio pessoas que me valorizam, eu atraio pessoas pra minha vida que realmente enxergam o meu valor, que me respeitam. Agora, se eu atraio pessoas pra minha vida que não me respeitam, que eu não consigo me posicionar, que estão sempre fazendo, né, pintando e bordando comigo, me desvalorizando, o que isso quer dizer? A vida está te mandando mais e mais e mais e mais pessoas, porque ela quer que você se mova, que você vai curar sensações que você carrega uma vida inteira. Eu vi gente colocando aqui, né, que eu não tive pai. Imagina quantas feridas não existem no seu inconsciente.
por não ter um pai. Ai, Amanda, mas segui minha vida. Eu já tive pacientes assim, tá? Que diziam assim, mas eu segui minha vida. Não, meu pai não tem nenhum problema. Aí a gente ia lá, fazia uma técnica, como as que tem no CDD, aplicava uma técnica no paciente, aí falava assim, lavava a alma, né? Chorava até morrer, limpava tudo. Falava assim, nossa, eu não tinha percepção do quanto essa ausência do meu pai, do quanto não ter tido um pai era dolorido pra mim. Ou seja, você só vai buscar ajuda e se mover e se tratar e olhar para relações que você viveu quando você chegar num ápice de dor, que você fale, cara, eu vou encarar o que for preciso. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava vindo de tanta rejeição, tanto problema de pessoas me despertam, pessoas que pareciam que eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Tá boa a conexão aí pra vocês? Porque parece que deu uma travada aqui. Me digam se voltou. Então, gente, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Você vai precisar olhar para as questões que são fundamentais na sua história. Então, o que não me faltaram foram exemplos de pessoas que falaram assim, não, né, mas eu tô atraindo esse tipo de pessoa, mas é porque o mundo tá errado. O problema tão nos outros, né? O problema não sou eu. Mas tá. Tem muita coisa em você. Tem muita coisa registrada em você. Tá? Só nessa semana eu vou mandar vários áudios de crenças lá no grupo, né? Um áudio por semana no grupo da super aula gratuita, segunda que vem, de crenças sabotadoras. Porque enquanto você não se mexer, não falar, eu vou tratar isso que dói, você vai continuar repetindo e repetindo e repetindo. Você vai chegar lá em dezembro e você vai falar assim, meu Deus, parece que a minha vida virou um looping. Eu volto sempre para a mesma dor. Eu me sinto sempre desvalorizada. Olha, eu conheci outra pessoa, agora eu me sinto péssima. Olha, eu conheci uma pessoa, eu tava bem, eu fiquei pior. Me senti desvalorizada. Por quê? Porque você precisa primeiro desenvolver esse valor internamente. Tirando o poder... como que eu faço isso, Amanda? Tirando o poder dessas pessoas que você atribuiu o seu baixo valor. Pai, mãe, cuidadores, né? Familiares que eram importantes, irmãos, amigos lá da infância. Então, primeiro eu preciso começar a tirar esse poder das pessoas, fazer a minha limpa aqui de tudo que eu acreditei de errado sobre mim, da minha criança, da minha adolescência, das minhas relações passadas, e depois reprogramar isso a tal ponto que eu me torno a pessoa que se sente tão valiosa, mas tão valiosa, que eu só começo a atrair pessoas que realmente me valorizam. É algo automático, gente. Se tiver algum aluno CDD aqui, pode falar. É automático. Quando você vai tratando essas sensações, fica tudo mais fácil, tá? Então, vocês vão receber aí uma crença sabotadora inconsciente todo dia essa semana para vocês olharem, tá? Esse ciclo nunca tem fim. Olha, o autodesenvolvimento, ele realmente é um processo para a vida, porque quando você começa a se desenvolver, você vai achando coisas que você quer melhorar. Então, por exemplo, você vai achando coisas que você quer subir ainda mais de nível. Então, é como se fosse uma escada, né? A gente vai querendo subir mais degraus, horas. Se eu já subi um monte, eu quero subir mais. Só que o que acontece? Eu vou subindo, vou subindo, vou subindo. Aqui, quando eu sou uma pessoa que ainda vive com muita crença de desvalor, quando eu sou uma pessoa insegura, quando eu fico buscando validação das outras, quando eu coloco pessoas no pedestal, existe muita dor aqui. Então, esse processo de dor, quando nós compreendemos o funcionamento da vida e entendemos que alterando os sentimentos em nós, nós subimos de nível e atraímos pessoas e resultados melhores, inclusive dinheiro, né, gente? Dinheiro é a mesma coisa. Se você não vê seu valor, você não vai atrair dinheiro. Não em abundância, não vai multiplicar. Porque o dinheiro, ele gosta da pessoa que realmente entende que ela pode ter esse dinheiro, que ela merece esse dinheiro. E esse processo, gente, ele vai crescendo, lógico. Só que aqui existe muita dor na sua cegueira, no seu ponto cego, né?
existe muita dor quando você ainda não compreende. Então, Amanda, onde é que eu vou compreender tudo isso? Onde é que eu vou compreender tudo sobre mim? Curso CDD. Mas antes disso, faz a super aula gratuita. Teremos segunda-feira. Quem vai participar da super aula gratuita? Ó, mas e no serviço que todo mundo é falso? Não tem como atrair gente boa. Minha gata, deixa eu te falar uma coisa. De verdade. A vida, ela vai te colocando em ambientes com pessoas que te dão exatamente o que você precisa. Se você só tá convivendo com pessoas falsas, é porque você deve ter problema de confiar nas pessoas. É porque você deve ter uma sensação de que a outra, que além da confiança, de que essas pessoas falam mal de você pelas costas, de que o mundo fala mal de você, de que as pessoas te desvalorizam. Então, as pessoas te desrespeitam. Você tem tanta percepção ruim sobre você que a vida te coloca em um ambiente com um monte de gente falsa. A vida te traz amizades falsas. A vida te coloca em um monte de relacionamento merda. Então, é hora de você começar a olhar pra isso, né? Então, quem vai participar da super aula gratuita, gente? Digita aqui, né? Quem quer receber o áudio das crenças sabotadoras, digita aqui 2701. Digitou 2701, você vai receber o áudio das crenças sabotadoras essa semana e vai participar da super aula gratuita segunda-feira, tá? Eu vou aprofundar na super aula gratuita e vai ter técnica de alto impacto similar ao meu curso pago CDD. Então, só aviso que assim, se você perder, depois você não vai reclamar: ah, eu não me desenvolvo porque eu não tenho dinheiro. Eu vou liberar um conteúdo de ouro gratuitamente. Só digitar 2701, é só isso que você precisa fazer, tá? Então, para resumir essa live, o que você precisa fazer? Amanda, tá bom, eu senti que eu atraio pessoas que me desvalorizam, eu não aguento mais esse padrão, eu realmente quero me sentir valiosa, eu quero parar de esperar validação externa, eu quero subir de nível na vida. O que eu preciso começar a fazer hoje? Além de digitar 2701, o que você precisa fazer? Amiga, você vai fechar essa live e você vai fazer exatamente o que eu vou te falar agora. Fechou a live, você vai pensar assim: bom, pra quem eu andei entregando o meu valor? Aí você vai encontrar algum ex do seu passado que você atribuiu muito valor e você vai falar assim: amigo, a partir de agora você não determina mais o meu valor. Eu faço as pazes com isso que aconteceu. Eu continuo tendo valor. Mãe, querida, meu valor não vai ser determinado por você. Pai, meu valor não vai ser determinado por você. A partir de agora, as pessoas lá fora não determinam mais o meu valor. Eu vou construir o meu jardim a tal ponto que eu vou ter um jardim tão valioso, mas tão valioso, que eu vou atrair as melhores experiências. Desde o ano passado, sonho em fazer o CDD. Esse ano vai. Que linda! Ó, essa turma de começo de ano do CDD é muito especial, porque as pessoas chegam muito animadas, né? Começo de ano, novos hábitos, novos resultados. Então, são pessoas que costumam ter muito resultado, tá? Que bom! Seja bem-vinda, vai ser a turma 23, dia 5, na próxima quarta, dia 5 de fevereiro, tá bom? Gente, agora o nosso tema da live em si acabou, mas eu vou chamar aqui uma pessoa que ela quer contar um pouco da experiência dela de estar solteira, passando por relações, para dar uma encorajada em quem se sente desanimada. Ai, já tô velha, ai, tô atrasada, ai, autodesenvolvimento, será que vai me trazer um relacionamento? Então ela vai contar aqui pra vocês como é que foi essa experiência. Comenta aqui, Camille, um oi pra eu te chamar. Então ela vai contar como foi a história dela, né? Inclusive ela tem uma filha com a idade da Manuela, que é a minha filha, e como ela fez pra curar um padrão e estar nesse casamento, estar com uma pessoa, com o marido dela aí casada, depois de tudo que ela passou. Então, é muito importante que vocês escutem essa história, até para entender, né, até onde você pode ir, até onde a vida te aguardando, tá? Vamos ver se ela vai conseguir entrar aqui. Opa. Oi, Opa. Camille! Boa noite, Oi. tudo bem? Boa noite, tudo bom? E você? Tudo jóia! Minha linda, se apresenta aí pro pessoal. Eu sou a Camille, atualmente estou com quase 30 anos. Eu sou aluna do CDD desde 2021 e
por onde eu posso começar? Eu, eu sempre vim de bastante relacionamentos turbulentos. Doeu para assumir, mas a culpada era eu. Completamente eu. Dói, O que mas que você liberta. fazia, Camille? Conte pra nós. Eu era muito ignorante, muito birrenta. Ou era do meu jeito, ou não era de jeito nenhum. Então, assim, eu tinha uma péssima mania de achar que as pessoas tinham que adivinhar o que eu estava sentindo. O que eu queria, onde eu queria ir, o que eu queria deixar de fazer. Então, assim, isso foi estragando muito os meus relacionamentos. Eu até atraía pessoas maravilhosas, pessoas muito bacanas. Só que eu conseguia estragar com esse meu temperamento muito forte que eu tinha, com esse temperamento forte, não, Esse padrão, depois a gente né? descobre, né? Depois a gente descobre o porquê. Então, eu acabava muito, acabei destruindo muitos relacionamentos com pessoas bacanas. E a viradinha de chave foi mais ou menos na pandemia mesmo. Em 2020 foi quando eu te conheci. Só consegui entrar no CDD em 2021. Você Mas entrou em desde 2021, né, no CDD. isso, na turma de novembro de 2021. Mas desde eu acompanhando o seu perfil, eu conseguia já dar aquelas viradinhas que, pô, eu preciso mudar. Porque em 2020 foi o ano que eu mais me vi sozinha. Parece que eu afastei família, amigos, relacionamentos, eu não estava atraindo ninguém. Às vezes o que atraía, pela carência, talvez a solidão, eu já viajava, eu esperava que a pessoa tomava uma atitude, porque eu sempre, desde meus 16 anos, eu sempre tive relacionamentos, né? Então, namorei na escola, meu primeiro relacionamento oficial foi com 17. Então, passei pouco tempo solteira, né? Então, eu achava, tranquilo. Então, o problema é outra pessoa. Eu não tinha essa De que percepção você do meu estava padrão. fazendo coisas erradas, era um ponto cego. Uma dúvida que eu fiquei então você passou um período se sentindo sozinha. Foi mais ou menos quanto tempo que você realmente falou, não tá legal? Terminei meu último relacionamento antes do meu esposo em 2019, finalzinho, lá para outubro mais ou menos. E aí, até então, fiquei tranquila. Eu voltei a morar com os meus pais, que na época eu não estava morando, voltei a morar com eles. E logo, no começo de 2020, eu fui morar sozinha. Quando estourou a pandemia, para mim parece que veio aquele boom de solidão. Você sabe, eu já namorava com meus pais, eu não tinha relacionamento muito bons com eles. Sempre foi bem turbulento, principalmente desde a minha adolescência, que foi quando começamos a ter nossos maiores conflitos. Justamente por causa disso, por causa do meu temperamento, por causa da forma Então, que eu lidava com o as pessoas. padrão ele era, você fazia várias coisas que meio que espantavam as pessoas, e aí você teve que se ver sozinha. Foi quando você falou assim, cara, agora é minha fase mais sozinha. Eu fiz alguma coisa aqui muito errada, porque assim, não é possível essa sensação que eu tô sentindo. Que aí você falou, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui pra mudar. Exatamente. Aí, bem como você disse que a vida sempre está ao nosso favor. Eu não lembro exatamente se eu vi em algum vídeo seu, algum Reels, alguém que repostou nos stories, eu não lembro como que eu cheguei no seu perfil. Mas aí eu comecei a ler, a ver algumas publicações e comecei a te seguir. Vendo as suas publicações que me deu esse estalo de assim, eu preciso mudar alguma coisa em mim, eu preciso, por que que eu estou assim? E aí eu tinha bastante, nossa, crise financeira, não precisava nem comentar, e daí já era meu ápice. Eu confesso que em 2020 eu cheguei no meu fundo do poço. Assim, é bom de chegar no fundo do poço, que a única opção que você tem é subir. Então, aí foi conseguindo ver. Os seus conteúdos já foi dando aqueles start. Aí em 2021 eu consegui a ingressar no CDD. E aí, começo assim de 2022, eu fui meio engrenando assim, mas foi. E uma das coisas que você falou nas aulas, eu não lembro se nas atualizações ainda tem, era a importância da gente enraizar o conteúdo, enraizar o que a gente aprende, porque vai fazer. É uma coisa assim que não muda do dia para a noite, querendo ou não, porque são anos e anos e Fazendo a anos. mesma coisa. Exatamente. Mas Você é, conseguiu entender de onde vinha esse padrão lá nas aulas?
Já desde o começo, mais ou menos, quando a gente falava sobre o racional, já dava para perceber que dava para fazer uma análise de como que eu cresci, as pessoas. Tem o lar de leoa, o lar de onça, se eu não me Sim. engano. Eu esqueci o nome do, De da, onça. acho que é de onça ou de leoa, não sei. E eu consegui ver, identificar o porquê, de quem que eu poderia estar meio que espelhando esses, esses meus comportamentos, da onde que foi surgindo. Eu falei, putz, eu tô querendo, eu estou me tornando uma pessoa que eu não estava admirando, copiando os jeitos da pessoa, as atitudes dessa pessoa. Então, assim, cara, eu não quero ser essa pessoa, eu Existia não uma quero. origem ali que você aprendeu a ser assim, né? Vendo os padrões familiares e percebeu que quando você repetia as mesmas coisas, isso te gerava dor, que era a solidão, né? Brava, porque assim, era no caso dos meus pais. A minha mãe biológica ela era falecida e meu pai casou novamente. Só que assim, a minha madrasta, eu tenho um carinho por ela. Hoje eu consegui perdoar. Eu entendo também, porque ela também não teve o mesmo acesso que eu, o mesmo conhecimento que eu estou tendo. Então, assim, eu meio que imitava os padrões dela, porque foi o que eu aprendi. Só que eu não contava que eu não tinha um namorado igual ao meu pai. Que meu pai era muito passivo, é até hoje, é o jeito dele, muito sossegado. E aí, onde batia de frente com quem eu estava me relacionando, né? Então, eu tinha homens pulso firme, homens, meus namorados tinham um perfil, uma energia masculina, e eu tava com a minha energia masculina nas alturas. Então, eu queria mandar, se não fosse do meu jeito, não dava. Eu não sabia expressar o que eu sentia, então a pessoa tinha que adivinhar se não. Era uma tromba deste tamanho, eu achava que era obrigação da pessoa adivinhar, Um senão você não se comportamento importa imaturo comigo. de criança também, né? Como uma criança se porta. Demais. Eu totalmente infantil. Totalmente. E eu consegui enxergar isso já na parte racional. Na parte já das técnicas, já foi aquela parte de me Puxa, né? libertando. Porque eu consegui identificar que também eu tinha muita rejeição por causa disso, de coisas que eu já ouvi, de coisas que eu também deixei de ouvir, que isso foi me dando essa crença de rejeição, então eu criei um escudo. Antes de eu ser rejeitada, eu prefiro ser a cavala que vai espantar as pessoas. Pelo menos vai dizer, eu já cheguei a dizer, ele que não me aguentou. Por causa que ele não, sei lá, não é másculo, não é forte o suficiente. Não, o problema era eu. Que eu não sabia sentar e vamos resolver. Eu não via o diálogo como uma chance de resolver um problema. A minha resolução de problema era tchau e eu vou embora, ou então fazer de tudo para a pessoa ir embora. Então eu sempre tive também esse padrão de fugir, porque eu nunca soube sentar e Lidar, dialogar. né? Lidar com a situação. Você queria meio que sair por cima, porque Exato. é um padrão também enraizado do desvalor, né? Quando a gente tem uma profunda sensação de desvalor, a gente quer sair por cima das situações para, não, peraí, né? Essa pessoa não pode ter feito dessa forma comigo. Então, eu vou sumir para que eu saia na vantagem, porque a Exatamente. crença de desvalor também, trazendo isso que você falou da infância, né? Casa muito com o que eu estava falando, porque você que perdeu sua mãe, né? Que teve aí a sua história. Só você sabe tudo que você carrega, coisas que você ouviu e tudo mais. Isso vai trazendo uma sensação tão enraizada de que, poxa, eu na verdade não sou tudo isso. Por isso que você fazia o que você fazia. Porque você não se sentia tudo isso. Então a sua forma de se proteger era. Então você grossa, então eu vou agir como uma criança mimada. Então as pessoas que vão ter que vir até mim, não sou eu que tenho que me desenvolver. Exatamente. Era isso. Fora o julgamento, assim, né? Então eu era boazuda e as pessoas não poderiam cometer um mínimo de erro. E o meu marido agradece a você por eu ter Não, assistido calma, a vamos vida. chegar na história do marido. Vamos voltar aqui, eu tô perdida. Vamos lá. Então você ficou um tempo de muita solidão, buraco, fundo do poço, só, né, atrair ali situações ruins, dinheiro financeiro também, tudo ruim. Aí você começou a fazer o CDD final de 2021 e engrenou 2022. E Isso. aí, em que momento surge o marido, pra gente compreender? Foi em junho, mais ou menos, de 2022.
Só que enquanto eu estava ainda fazendo o CDD, eu ainda estava muito bloqueada. Eu não tinha me jogado no curso, para falar a verdade. Eu estava assistindo, algumas coisas davam Já os tinha estalos, mas não, melhorado, mas ainda tinha mais coisa para melhorar. é assim, dava os estalos. Só que assim, às vezes quando chegava a vida real, eu falava, ah, não, chega, eu queria fugir, entendeu? Com ele foi a mesma coisa. Eu queria fugir. Fugir do seu marido, repetir o padrão. Exatamente. Eu queria, ah, não, chega pra lá, porque agora eu tô amadurecendo, eu vou ficar com um rapaz, vou querer sair com um rapaz que tem esse tipo de atitude, Deus me livre, entendeu? Então, assim, a gente já se conhecia da época de escola, só que passamos mais de 10 anos seguindo nossas vidas, e aí, no começo de 2022, ele me achou no Instagram, e aí a gente começou a conversar, ele respondia um story, às vezes Olha, um conversava. adendo aí, hein? O amor da sua vida pode ser alguém da escola, hein? E alguém que responde um story, viu? E aí, às vezes, ele respondia um story, só que eu não via muito interesse. Ele era meio ruizinho de conversa por mensagem, assim, sabe? E aí, numa dessas conversas, ele fez uma brincadeira que eu não gostei. Não era nada demais, só que eu não gostei. Como eu estava num processo de. Já estava no meu processo, eu já estava tipo assim, não, eu não posso ser assim. Eu estava meio não endurecida, mas assim, eu tava lutando contra a minha natureza, que eu já via, pra sair dessa minha zona de desconforto, pra querer melhorar. Ele fez uma brincadeira numa sexta-feira. Ok. No sábado, eu assisti a sua aula que falava assim, eu lembro como se fosse hoje essa frase marcante. Aluno CDD não julga ninguém, porque não sabe o que o outro viveu. E aí eu falei assim, caramba, não é que é verdade? Ele também não sabe o que eu vivi. Eu tô descobrindo agora para conseguir identificar a minha vivência, a minha mudança, e aí eu tô julgando ele. Aí eu fiquei na minha. Aí, Nossa, um sinal tão claro assim, meu Deus do céu. nossa, foi um tapa assim que eu falei, entendi. Aí, só que eu ainda sempre fui muito orgulhosa. Então, assim, ah, se ele quiser vir conversar comigo, vem. Se não quiser também, aí eu. Hoje eu não sou mais orgulhosa, não. Aí na segunda-feira ele veio conversar comigo, pediu desculpa pela brincadeira dele, que não achou que iria me magoar, que não sei o quê. E aí eu falei assim, tá, vamos ver se a Amanda tem razão nisso. Não vou julgar, não. E aí a gente continuou conversando, E até a Amanda que eu teve razão. teve, teve, Ou essa Amanda, viu? Não sei porque ela estuda teve tanto razão, comportamento humano e acerta. teve muita razão. E aí, só que eu ainda enrolei o coitado ainda pra sair, coitadinho. Mas no final deu tudo certo. E aí, depois, quando nosso primeiro encontro, basicamente a gente não se desgrudou mais. Aí a gente já tá casado, comeu frutinho. Ah, então quer dizer que você tem um baby da idade da Manu, né? Isso, ela é 9 dias mais velha Ah, só. A menina tem 18. como é o nome? Marília. Marília. Ai, que lindo. Depois Marília. quero ver fotos deste baby que é fruto de muito desenvolvimento pessoal. A gente, assim, né? Principalmente eu imagino o quanto para você não foi difícil, porque o orgulho, a gente sabe que é uma armadura que a gente usa também por conta do desvalor. Então, eu me coloco como uma pessoa orgulhosa para que ninguém mais possa me machucar, porque eu já fui tão machucado na minha vida, né? Que eu crio essa armadura. E para pessoas orgulhosas, a gente sabe que, assim, quando a gente começa a tomar uns tapas na cara, a gente fica assim, meu Deus, né? Peraí. E só que quando a gente começa a se abrir para o processo, falar assim, cara, tem uma versão de mim muito melhor me esperando. Eu não preciso conquistar a confiança e o respeito das pessoas com o meu orgulho, né? Com esse temperamento explosivo, difícil de lidar, fugindo. Mas existe uma versão minha muito melhor, né? E é muito incrível quando a gente chega nesse lugar de falar assim, caramba, dava para ser tão melhor e eu dificultei tanto. Muito. Meu Deus do céu. É o que eu falo, se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje com 18 anos, nossa, eu teria evitado muita coisa, mas é vivendo e aprendendo, né? E aí, uma das coisas que eu percebi, principalmente no meu orgulho, foi porque na minha infância, meus sentimentos eram invalidados. Então, assim, eu me fechava
queria que viesse, porque toda vez que eu tentava me abrir, eu era barrada, porque na minha infância eu cresci que eu ouvia que assim, mais importante do que você sente é você não passar fome. Então, por ser uma infância bem escassa financeiramente, então meus sentimentos eram de menos. O que me importava mais era o ter o que comer hoje. Entendeu? Então eu acabei me fechando. Se às vezes meus pais tentavam às vezes se aproximar de mim, eu não quero saber, era aquela coisa assim, eu não preciso de mais ninguém, eu me basto. Não, eu não me bastava, eu precisava das pessoas. Eu não, meu marido, no início do relacionamento, ele inclusive sofreu um pouco comigo, porque a sorte dele é que eu ainda estava no meu processo, eu estava A determinada, sorte não, eu dele era quero. o CDD, né? Por isso que deu tão Exato. certo. Exatamente, porque ele me pegou ainda muito fechada. Às vezes eu estava triste, ele queria me ajudar, eu não queria a ajuda dele. Eu me fechava para ele, mas porque eu sou seu parceiro, estou aqui para te ajudar. Eu nunca tive ajuda. Então, assim, não porque as pessoas não quisessem me ajudar, é porque quando eu precisei, eu não tinha. Então, eu aprendi a depender só de mim. E isso me deu um fardo tão grande nas costas que eu já não estava mais aguentando suportar. E aí, eu ouvi, teve uma outra aula sua um tempo depois que eu desbloqueou toda essa sensação de poder me abrir, porque eu tinha, por exemplo, uma questão de que se meu marido quisesse me dar um presente e me perguntasse o que é que eu gostaria de ganhar, ele não estava dando de bom coração. E aí eu até fiz uma pergunta assim, mais ou menos para você, e que você falou assim, não, não é bem assim. Eu não lembro exatamente o que você me respondeu na época. Só sei que isso desabrochou para eu conseguir me abrir para ele, ver que se ele quer me fazer alguma coisa, é assim, às vezes ele só não sabe o que que eu tô querendo no momento, para onde eu quero ir no momento, alguma coisa. E me facilitou me abrir mais, não só com ele, como com todas as pessoas. Hoje eu já tenho um relacionamento totalmente diferente com os meus pais. Hoje eu sei falar com eles de uma forma que eu não vou caçar mais confusão, eu consigo expor o que eu sinto e de uma forma que eles consigam, entendeu? Eu tirei aquela armadura de grosseria, de orgulho, Tinha de um pouco de vício em prepotência. confusão, você acha? Não Você entendi, era um desculpa. pouco viciada em confusão? Olhando assim, eu era. Eu parecia que se paz não. Eu não sabia o que que era paz. Então, sempre eu cresci dentro de um lar meio, bem cheio de brigas. Meu pai era alcoólatra. Então, sempre tinha brigas. Então, eu Fazia não sabia viver em paz. inconscientemente também, né? No processo do CDD, Camille, além, né, do seu relacionamento ter vingado, vocês estarem casados, ter sua filhinha, o que que você percebeu também no sentido de sentimentos que você precisou reprogramar e os resultados que surgiram depois, né? Então, por exemplo, Amanda, até para trazer um passo a passo aqui para as pessoas, né? O que que você acha assim que mais foi importante nesse processo? Então, Amanda, eu percebi que fazer as pazes com os meus pais, eu percebi que tratar a sensação de que eu era invalidada, meu valor, se quiser até citar técnicas, coisas que você fez, assim, o que que você acha que foi fundamental e qual realidade você vive hoje em todos os aspectos? Para mim foi fundamental ressignificar a desvalorização que eu sentia. Teve uma técnica que eu fiz, eu não lembro qual que era o modo, mas acho que era no início das técnicas mesmo, onde eu me via como uma criança, a minha versão criança lá, e eu me acolhi. Então, isso aí para mim foi super importante, porque assim, independente do que eu ouvi, do que eu me disser, eu ainda estaria lá por mim. Então, essa sensação de que, assim, independente se alguém discordar de mim, se alguém não concordar comigo, se alguém não gostar de mim, qualquer coisa, eu ainda estaria lá por mim. Até mesmo se Deus o livre guarde amanhã não desse certo meu relacionamento, eu ainda assim estaria lá por mim. Eu não iria precisar do meu pai, da minha mãe, para acolher o meu emocional. Talvez. Hoje eu reconheço a minha necessidade de precisar das pessoas assim, como todo mundo precisa um do outro, mas independente de qualquer Você coisa, se eu consegui. Você se tem, né? E não é Eu com me aquela sensação de, ai, eu me basto com orgulho, mas sim uma sensação, cara, é tão bom ser eu, cuidar de mim, investir em mim, saber meu valor, conseguir de fato ter autenticidade, porque isso é algo que acontece também. A pessoa orgulhosa, ela não é autêntica. Ela tem que ser sempre um personagem, né, ali para capturar, de certa forma, a atenção das pessoas, né? Eu tinha esse padrão também, parecido com o seu, por isso que eu
Eu Sim. entendo um pouco do que é a armadura do orgulho e tudo mais, né? O que que você diria para as pessoas que ainda assim estão na cegueira, como você estava, e querem realmente assim ter um relacionamento, serem felizes, serem mais prósperas, serem mais tranquilas, leves? Olha, além do CDD ajudar bastante, que eu sou testemunha de CDD assídua, é se abrir, eu acho, que é o mais importante, é se permitir, entendeu? Porque quando a gente ainda tá na cegueira, querendo ou não, a gente busca muito se proteger, a gente busca, acha muito que, ai, porque fulano errou, outra pessoa também, mas talvez outra pessoa também não. Ah, mas e se errar de novo? Tudo bem, você ainda se tem. Você tem aonde, você tem o seu colo para dizer assim, não, a gente é forte, vamos tentar de novo, porque a vida realmente é muito abundante. É, tem muitas pessoas boas no mundo que às vezes a minoria que a gente conheceu não nos permite isso. Não nos deixa ver essa bondade toda. Então, assim, se realmente se abrir, abrir o coração e não ter medo de arriscar, buscar sempre estar vendo desenvolvimento, assim, gente, é realmente tudo, 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 tudo. Entendeu? E eu vejo que a vida realmente sempre vai trazer mais desafios para que você vai precisar estar de mente aberta, estar de coração aberto e falar assim, não, vamos lá, a gente eu consigo assim, no sentido de que nem foi importante para mim eu me acolher quando eu era criança, porque eu criança não me sentia acolhida. Então assim, não, a gente se acolhe, se não der certo, outra coisa vai dar certo, não tem problema, talvez não seja agora, não adianta se desesperar com agora. Então, para mim, assim, hoje a vida tem fluído para mim porque eu estou de peito e mente aberta. Assim, não, o que vier, vamos encarar. Se tiver um problema, vamos resolver. Se tá indo, tem oportunidade, vamos sair, vamos ver o que, que é importante, vamos ver o que, que pode sair de benefício dessa experiência. Porque eu aprendi mesmo que tudo na vida é um aprendizado. Seja bom, seja ruim. Meus erros me serviram de um aprendizado para eu ver que, pô, eu preciso melhorar. Eu preciso deixar de ser quem eu sou, porque eu tenho muita coisa boa para ser. Eu tenho como ser uma pessoa melhor, mais agradável de conviver. Isso para mim foi muito importante. Perfeito, maravilhosa. Deixa uma mensagem final, assim, para o pessoal que está assistindo a live, né? Inspiracional. E já vou te agradecendo aqui, né? Porque eu sei que quando a gente expõe, às vezes, coisas, né, da nossa história, a gente fica, ai, meu Deus, mas isso já mostra o quanto a gente se desenvolveu, né? Porque falar da nossa história, acolher nossas vulnerabilidades, saber de onde a gente saiu e onde a gente está chegando, porque a gente sai de lugares bem escuros, né? E começa a iluminar a nossa vida, começa a ter resultados. Então, que bom, né? Isso é para as pessoas verem que não acontece só comigo. Todo mundo que se desenvolve tem resultados, não tem como não ter, porque é um processo assim mágico, encantador. Eu fico muito feliz mesmo com. Eu ficaria conversando com alunos do CDD o dia inteiro, porque a gente começa a falar outra língua, né? Fica um negócio meio. Tem coisa até que a gente fala aqui, mas como não vai julgar ninguém? As pessoas já começam a não entender nada, então é um papo meio de CDDete, né? Sim. Mas obrigada por compartilhar e deixa uma mensagem final aí pro pessoal que precisa de uma inspiração nesse começo de ano. Encare o ano. Gente, se eu começar a falar, eu não paro. Mas assim, estejam dispostos a mudanças, estejam dispostos a encarar a vida, estejam dispostos a aprender a melhorar, porque é incrível. Você muda, o seu jeito muda e você consegue influenciar as pessoas. Vocês vão ver como é um poder transformador, não só para você, mas todos ao seu redor. Tudo, tudo, tudo ao seu redor. Maravilhosa. Minha linda, tudo de bom pra você. Muito sucesso na sua vida, que seja só o começo, que você colha muitas e muitas coisas. Bênçãos aí pra sua filha, porque eu tenho certeza que você também quebra padrões agora e vai Sim. passar coisas boas pra sua filha, né, para que ela se desenvolva em um caminho muito mais iluminado, que seu casamento também só fortifique cada vez mais. A gente sabe que filhas, mas a Prova de garra no fogo. CDD, simbora, que vai vir cada vez mais bênçãos para você. Obrigada, amei saber sua Obrigada pela história. Obrigada, minha linda. tudo de bom, Amanda. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Gente, olha que incrível, né? O que eu falo para vocês.
o orgulho, ele também... As pessoas que são orgulhosas, elas acham que elas estão arrasando, como era o caso da Camille. Então, eu sou orgulhosa, ninguém me machuca, ninguém me blinda, eu sou maravilhosa. Não, amiga. Não, 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 não. Ser orgulhoso muitas vezes está acabando com a sua vida amorosa, porque relacionamento não é competição. Relacionamento é ceder também, é saber dialogar. Então, às vezes você acha que você tá arrasando e você não tá, entendeu? Eu sou orgulhosa, sou maravilhosa, ninguém me atinge. Atinge. Porque o problema do orgulhoso é que quando ele deita no travesseiro, ele sente um monte de coisa ruim. Porque os padrões não tratados gritam, tá, gente? Então, ela é minha aluna do CDD, como vocês viram, desde 2021. Encontrou o relacionamento dela no outro ano, casou, já tá aí com a família dela, com o baby dela. Vai fazer 30 anos, então assim, é possível. Amanda, mas eu já tenho 35. É possível. Busque se desenvolver, tá bom? Gente, digitem aí 2701, quem digitou aquela hora para receber os áudios das crenças sabotadoras e participar da super aula gratuita segunda, tá? Então pode digitar agora 2701 que vai funcionar. Amores, é importante então lembrar, segunda-feira temos a nossa super aula gratuita. Eu vou aprofundar, tragam um caderno, não percam às 8h30, tá? Vai ser no YouTube. E temos a abertura do curso CDD, que é o curso que a nossa querida aluna aqui compartilhou, que foi o curso que mudou a vida dela e mudou de milhares e de milhares e de milhares de alunos. Já são quase 20 mil alunos, logo chegaremos em 20 mil alunos só no curso CDD. Tá? Então é meu curso best-seller com muitos resultados, porque ele vai na raiz. Você faz técnica para tratar o que está lá na origem da sua sensação de orgulho, da sua sensação de desvalor, relação com os seus pais, criança interior. Você vai desbloquear tanta coisa na sua vida, você vai atrair tantos resultados esse ano. Se você olhar para isso, se você tratar isso, tudo muda numa decisão, tá bom? Obrigada pela sua presença nessa aula e eu te espero sem falta na nossa super aula gratuita na próxima segunda, 8h30, digita 2701, receba os áudios das crenças sabotadoras e compre um caderno que eu te espero segunda-feira. Beijo no seu coração. Até. Obrigada pela participação.